Olá para você, telespectador da TV Cidade. Estamos mais uma vez chegando até a sua casa com o programa Papo Saudável. Queremos lembrar que você pode acessar o nosso site no endereço www.tvcidade.net. Ali você confere notícias da nossa região, também pode acompanhar ao vivo a nossa programação e conferir todos os horários do programa Papo Saudável, além dos horários dos outros programas da nossa emissora. Nós sabemos que Joaçaba é referência na nossa região quando se fala em saúde e semanalmente nós conversamos com profissionais que fazem com que essa cidade, na verdade, com que Joaçaba se destaque no âmbito regional. Hoje conversamos novamente com a doutora Carolina Gruber, especialista em endocrinologia. Conversamos em alguns outros programas, falamos já sobre obesidade, falamos já sobre a tireoide e na oportunidade de hoje o assunto escolhido é diabetes, o diabetes, né? Seria o diabetes. Em primeiro lugar, doutora Carolina, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Obrigada, Gustavo, mais uma vez. Vamos esclarecer algumas dúvidas. E o tema é bem interessante, bem atual, uma ótima escolha para falar sobre o diabetes. Com certeza, nós precisaríamos muito mais do que meia hora de programa para falar sobre essa temática. No entanto, vamos tentar trazer nessa oportunidade algumas dúvidas que, quem sabe, sejam as dúvidas que o paciente traz até os consultórios. E iniciando de forma bem didática o assunto. Conceitualmente falando, doutora, o que é diabetes? Qual o conceito? Bom, Gustavo, diabetes, então, ele é uma doença crônica e ele se caracteriza principalmente por uma hiperglicemia prolongada, né? E os efeitos, os problemas decorrentes do diabetes vêm, então, dessa hiperglicemia prolongada. Essa hiperglicemia, o que é? É um acúmulo de glicose sanguínea que popularmente se conhece como o acúmulo de açúcar no sangue. Então, basicamente, o diabetes é esse acúmulo de açúcar no sangue, essa hiperglicemia. Existe a hiperglicemia e do outro lado existe a hipoglicemia também ou não? Isso, existe, né? A hipoglicemia seria o que neste caso? A glicemia, ela é a taxa de glicose no sangue, a taxa de açúcar. A glicose é o açúcar. A glicose é o açúcar, né? Então, a glicemia seria a quantidade de glicose circulante no sangue. Essa taxa tem que estar num valor normal para que o nosso corpo funcione direito, para que todos os nossos órgãos tenham uma boa sintonia, digamos assim, né? E essa taxa de glicose, ela deve estar em jejum, que a gente considera normal, é de 70 a 99, 60 a 99, dá para se dizer. E após as refeições, 1 hora mais ou menos após café, 1 hora após almoço, 1 hora após janta, esse valor seria até 140 miligramas por decilitro, que a gente consideraria normal. Então, a hiperglicemia seria um excesso disso, uma elevação, que seria no jejum acima de 100, e no pós-prandial, após as refeições, seria acima de 140. Então, na verdade, a hipoglicemia seria o contrário disso. A hipoglicemia é quando a glicemia, que seria a taxa de glicose, a taxa de açúcar, cai para valores menores do que 60. Essa questão do diabetes, existe apenas um tipo de diabetes? São mais tipos? E qual seria a diferença entre eles? Basicamente, os mais comuns, que a maioria das pessoas conhece, que são realmente os mais frequentes, é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Existem algumas formas mais raras de diabetes ou consequente ao uso de alguma medicação, como por exemplo o uso de glicocorticoide, que é uma das medicações mais conhecidas que provoca o diabetes. Mas os mais comuns, então, são o diabetes do tipo 1, tá? Que antigamente era chamado diabetes insulino dependente, e o diabetes tipo 2, que antigamente era chamado de diabetes não insulino dependente.
Então, o tipo 2, ele é bem mais comum, assim, ele corresponde a mais ou menos 90% dos casos. E é mais simples do que o tipo 2, alguns desses... O tipo 1 e o tipo 2 é mais grave. Tem como conceituar isso ou não? Os dois demandam cuidados parecidos? Bom, na verdade, não sei se é por gravidade que a gente define, né? É que o tipo 1, que é o diabetes, aquele diabetes que a pessoa tem deficiência absoluta de insulina, né? Tipo 1. O tipo 1, que na verdade corresponde a mais ou menos 10% dos casos. Certo. É a minoria. E é o diabetes que é o conhecido diabetes da infância. O mais comum do tipo 1 é ele se manifestar até os 20 anos de idade. Certo. Então, a gente acaba considerando ele um diabetes um pouco mais grave devido à idade que ele inicia e ao tempo, né? Porque o problema principal do diabetes são as complicações. Aí é um ponto importante, né, doutora? As complicações que o diabético pode ter. Não sei se é esse o termo que se usa, diabético. Mas quais são essas complicações? Algumas delas podem ser graves, se não tratada. Sim, o problema todo do diabetes que a gente insiste em falar é por causa justamente dessas complicações. Porque muitas vezes o diabetes pode ser até mesmo assintomático na sua fase inicial. Então, por exemplo, no diabetes tipo 2, que é o diabetes comum de uma fase mais avançada, digamos depois dos 45 anos de idade, metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem. Isso é uma porcentagem bem considerável, bem né? considerável. Então a gente sabe que quando a gente faz o diagnóstico dos indivíduos que têm diabetes tipo 2, geralmente eles já têm a doença há uns 5 anos. E daí que vem o fato da preocupação dele ser investigado, porque o problema maior dele são as complicações que ele traz. Essa hiperglicemia prolongada provoca uma alteração na circulação, digamos assim, e é desse problema circulatório, as complicações macrovasculares ou microvasculares, é que vem os principais problemas do diabetes, né? Que daí, no caso, pode acometer os olhos, o rim, coração, o sistema nervoso. Muitos dos pacientes que vêm procurar algum tipo de tratamento ou o próprio diagnóstico podem ter a doença há 5 anos aproximadamente. Existem sintomas que podem fazer com que a pessoa venha ou tome a iniciativa de procurar um especialista para fazer o diagnóstico, ou ela pode ser também uma doença silenciosa e que não dê os seus sinais? Sim, tem os sintomas clássicos do diabetes, Gustavo, que geralmente o diabetes do tipo 1, que a pessoa não tem nada de insulina, que a taxa de glicose vai estar mais acentuada. Então, geralmente nas crianças que começam a desenvolver o diabetes, elas têm uma sintomatologia que já é bem conhecida, que seria o quê? A polidipsia, que é sede intensa, poliúria, que é urinar várias vezes por dia, a pessoa acorda 5 a 6 vezes à noite para ir no banheiro, por causa da desidratação, certo, que essa hiperglicemia provoca. O emagrecimento, então a pessoa assim, é bem comum a pessoa em 15 dias emagrecer 8 quilos. Muita fome, né? Então os sintomas clássicos do diabetes seriam então muita fome, muita sede, uma pessoa que urina muito e emagrecimento. Esses são os clássicos de quando o diabetes está bem descompensado. Ok. Você está acompanhando aqui pela TV Cidade o programa Papo Saudável. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência conversando sobre diabetes com a doutora Carolina Gruber. Breve intervalo, voltamos na sequência.